A Ucrânia rebateu a sugestão do presidente Lula de ceder a Crimeia para encerrar a guerra. Vamos ao vivo a Brasília. A repórter Paula Lobão está com a gente. Qual foi a resposta dos ucranianos, Paula? E qual a repercussão dessa fala do presidente Lula? Boa noite, bem-vinda. Oi, Vitor, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Essa fala do presidente Lula está repercutindo muito mal, viu? O diplomata ucraniano aposentado, Alexander Sherba, foi às redes sociais para rebater a fala de Lula. A gente lembra aqui que na quinta-feira Lula disse que a Ucrânia deveria ceder o território da Crimeia para a Rússia e começar a negociar com a Rússia. Portanto, o diplomata ucraniano foi às redes sociais, a gente separou aí essa postagem dele no Twitter, onde ele diz: o presidente do Brasil, Lula da Silva, disse que Zelensky não pode querer tudo. Defina tudo, por favor. A soberania da Ucrânia sobre sua própria terra? Você aplicaria esse princípio a si mesmo? Teve repercussão também no Facebook, dessa vez por parte do porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko. Ele escreveu: não há razão legal, política ou moral que justifique o abandono de sequer 1 centímetro do território ucraniano. Na sexta-feira, a Ucrânia disse que não cederia o território da Crimeia. É um território, Vitor, muito disputado entre a Ucrânia e entre a Rússia. E isso porque, num rebate aí a fala do presidente Lula, porque o presidente da Ucrânia, o Nikolai Kozlovsky, ele disse que não vai aceitar o plano de paz sugerido pelo presidente Lula. A gente lembra aqui que o presidente brasileiro se ofereceu a sentar nas mesas de negociações e intermediar uma conversa entre os líderes internacionais em busca aí dessa paz. Inclusive, Zelensky foi às redes sociais, postou um vídeo, inclusive falando sobre isso, defendendo o território da Crimeia por parte da Ucrânia. Teve repercussão também, Vitor, aqui no Brasil e, claro, nas redes sociais. A gente destaca aí uma postagem feita pelo senador Sérgio Moro. Ele disse que Lula está errado e que o povo brasileiro apoia a soberania da Ucrânia. Vocês estão vendo aí agora a imagem do post do senador Sérgio Moro. Quem também fez postagem sobre esse assunto foi o senador Rogério Marinho, um dos ministros do governo Bolsonaro. A gente separou também para mostrar aí para vocês. Ele escreveu: a arrogância de Lula não tem limites. Em pouco mais de 100 dias, destruiu uma doutrina de mais de 100 anos de não intervenção do Brasil. Faz uma proposta absurda, mostrando alinhamento sabujo à Rússia na contramão do senso comum, prejudica o país e justifica a agressão. Típico PT. A gente lembra aqui, Vitor, que o presidente Lula está com viagem marcada para a semana que vem. Ele vai para a China na terça-feira, cumpre uma série de compromissos e na agenda dele está uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping e na pauta dessa reunião, entre os assuntos que serão conversados, está a guerra entre Rússia e Ucrânia. E a gente lembra aqui que a China é um aliado da Rússia nessa guerra. Eu volto com você ao estúdio. Ok, obrigado pelas informações, Paula Lobão. Boa noite para você. Até mais, Paula. E quem estará conosco ao longo dessa edição do Jornal Jovem Pan para comentar as principais notícias desse sábado é o cientista político e professor do IBMEC Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Adriano, em primeiro lugar, boa noite, bem-vindo, bom tê-lo aqui. Boa noite, Vitor. É sempre um prazer estar com a equipe Jovem Pan, né? E os que acompanham. É uma grande honra. Obrigado. A gente que agradece. Adriano, qual a sua análise sobre essa proposta feita pelo presidente Lula? Foi equivocada realmente essa sugestão de fazer com que a Ucrânia cedesse, abrisse mão do território da Crimeia, que é reivindicado pela Rússia, Adriano? Certamente foi uma pisada na bola, né? Vamos usar esse termo. Porque há todo um canal diplomático, o Brasil inclusive tem se pronunciado, inclusive com coordenações formais, né, lá na ONU. Então uma declaração dessa realmente é bastante ruim e só fragiliza, né, uma posição do Brasil que não é lá muito importante nessa questão. Agora, Adriano, isso prejudica como um todo as negociações, essa sugestão feita pelo presidente Lula, que, claro, tem repercussão em toda a comunidade internacional, né? Apesar
de termos tido aí uma resposta, dá para dizer, elegante, né, do governo ucraniano, né? Poderia ter vindo uma reação até mais enérgica, mas houve uma resposta até seguindo aquilo que usualmente é feito na diplomacia, né, que tem um tom mais brando, mas poderia até ter sido uma resposta mais enérgica. Mas de qualquer forma, você acha que uma sugestão como essa, partindo de um país importante, que é o Brasil, acaba comprometendo ou atrapalhando, ao invés de ajudar, atrapalhando os esforços de paz, a busca por uma solução para esse conflito? Certamente não ajuda, né? É importante destacar que, geopoliticamente, o Brasil e a América do Sul não tem tanta repercussão assim. Mas, com certeza, esse tipo de proposta, pela posição do Brasil, ainda mais nas vésperas de uma viagem para a China, que tem apoiado a Rússia, não foi realmente positivo, não. E aí, a pronta reação da Ucrânia, eu acho que dá o tom desse tema para os ucranianos.